Quero começar te fazendo uma pergunta hoje. A pergunta por que nós, muitas vezes, não conseguimos viver tudo que sabemos que deveríamos estar vivendo? Eu quero saber se você já pensou isso. Você já orou isso ou pensou isso? Você sozinho no seu secreto com Deus, você fala assim: Deus, eu já sei que na cruz o Senhor conquistou para mim salvação, perdão, cura, saúde divina, prosperidade, paz, absolvição da culpa. Tudo isso o Senhor conquistou por mim. Mas por que eu não consigo viver tudo isso? Alguém aqui já orou isso? Ou já questionou isso a Deus? Alguém já questionou Deus? Abrindo um parênteses para falar sobre essa questão de questionar Deus. Eu queria saber se você se sente livre para questionar Deus. Você se sente livre para questionar Deus? Sim ou não? Porque isso é muito importante. Você sabe o que significa, um dos significados ali do nome Israel? Aquele que lutou com Deus. Jacó, ele lutou com o anjo e falou assim: enquanto você não me der a minha bênção, não me der a minha resposta, você não vai sair daqui. Contextualizando para hoje, seria o quê? Deus, eu estou aqui no meu secreto, enquanto eu não tiver a resposta, eu não saio daqui. Enquanto você não me der essa resposta para essa questão que eu estou levantando para você, eu não saio daqui. Só questiona Deus quem tem muito claro a identidade de filho. Quem tem a identidade de servo não questiona Deus, porque o servo não questiona o seu senhor. Jamais o servo vai questionar seu patrão, sim ou não? Não vai, ele só vai cumprir ordens. Mas o filho questiona. Mas ele não questiona com irreverência. Ele questiona para encontrar a resposta. Ele sabe que se ele não questionar, se ele não lutar, ele não vai ter a resposta. Em certos momentos nós vamos ter que perfurar certas resistências para ter a resposta de Deus. E um dos segredos para perfurar a resistência é questionar. E novamente voltamos para a mesma pergunta. Você já se indignou em algum momento de não viver tudo que Cristo conquistou na cruz por você? Sim? O que Cristo conquistou na cruz por nós? Tudo. Cristo conquistou salvação, novamente, perdão, absolvição da culpa. Se é a absolvição da culpa, então ele conquistou paz, ele conquistou saúde divina, poder do Espírito Santo para curar os enfermos, poder do Espírito Santo para expulsar os demônios. Cristo conquistou prosperidade, Cristo conquistou tudo para nós. Mas muitos de nós estamos vivendo conflitos que não deveríamos estar vivendo. Então a pergunta é, por que nós não vivemos tudo que Cristo já conquistou na cruz por nós? E é isso que eu vou tentar responder biblicamente com a inspiração do Espírito Santo. Então, eu aconselho você, como eu sempre falo aqui, papel e caneta, bloco de nota, porque o que nós vamos falar hoje é algo que, se você tiver o seu entendimento aberto, porque não vai ter nenhuma frase, nenhuma palavra que eu vou usar que vai fazer com que mude sua vida. A única coisa que vai mudar sua vida é se o seu coração estiver aberto e o Espírito Santo usar as palavras que eu vou falar para entrar no seu coração e você praticar nessa semana. Então essa é uma palavra para você praticar na segunda e na sua vida, até antes de terminar 2022, poder ter alguma transformação. Porque a salvação nós já temos, sim ou não? Isso já é algo maravilhoso, porque você não precisa ter medo de morrer, você não precisa ter medo da volta de Cristo, você já tem perdão, você já tem tudo. Mas muitos de nós queremos viver a vida na terra como a Bíblia nos ensina, como a Bíblia nos promete. E aí é o segredo, como viver a vida na terra, a minha salvação está garantida. E uma das coisas erradas que a religião nos ensinou é nos preparar para ir para o céu. A religião nos ensinou que essa vida na terra é extremamente ruim, e nós temos que estar prontos para a vinda do Cristo ou para a nossa morte. O restante, você só tem que suportar até chegar lá. Mas isso não é bíblico.
E você sabia que isso, na verdade, é uma mentalidade grega? É uma mentalidade grega. Não dá tempo da gente entrar hoje, mas essa mentalidade que divide sagrado de secular. Como se eu tivesse uma vida lá fora e uma vida aqui. E mostra que esse mundo terreno é um mundo ruim. Então eu não tenho que conquistar nada, eu tenho que viver uma vida suportando o sofrimento até a vinda de Cristo. Isso é uma mentalidade grega, não é uma mentalidade do Evangelho. Nós podemos viver essa vida na terra de forma abundante, como Cristo prometeu, eu vim para que vocês tenham vida em abundância, ou podemos viver uma vida limitada. Isso é uma escolha nossa. Agora não tem mais a ver com Deus. E eu vou te mostrar aqui, hoje, que não tem mais a ver com Deus se você vai viver uma vida limitada ou abundante. Como assim não tem mais a ver com Deus? Tem a ver com o que você aceita viver. Com a decisão que você toma na terra. Com as ações que você toma na terra. E você coopera com o Espírito Santo para que a sua vida seja transformada. Porque Cristo já fez tudo. Quando ele disse está consumado, ele já conquistou tudo. Ele já conquistou tudo. O que ele podia fazer por mim, ele fez lá. Agora, o meu coração precisa se apropriar daquilo que ele fez. Então, o tema de hoje que nós vamos falar, anota aí o tema de hoje, você que está anotando tanto aqui ou quanto no YouTube. O tema é, a sua vida é o reflexo da sua mentalidade. A sua vida é o espelho da sua mentalidade. E nós vamos mostrar, biblicamente, Paulo nos mostra como fazer essa transformação. Ele mostra claramente como fazer essa transformação. Não, claramente, é lógico que claramente você pode falar, não está tão claro assim. Ele nos mostra. E eu acho que uma das coisas que Deus colocou em mim, que é o dom do ensino, e então eu tenho a responsabilidade de tentar ser o mais claro possível para ajudar aqueles que ainda estão começando os primeiros passos do Evangelho. Mas eu vou pedir que você ore comigo antes, para que o Espírito Santo abra a nossa mente e o nosso coração, para que essa palavra encontre lugar para ela morar e transformar a nossa vida, amém? Espírito Santo, estamos aqui juntos, reunidos como igreja, pedimos que toda resistência espiritual seja quebrada no nome de Jesus. Damos liberdade para que os anjos atuem e quebrem toda resistência que nos impede de viver tudo que Cristo conquistou na cruz por nós. Hoje será uma palavra onde nós vamos compreender a importância da mentalidade, das nossas ações, para que o Evangelho seja completo na nossa vida. Então, Pai, todo o engano do diabo nós destruímos, toda a cegueira do diabo nós destruímos no poder do nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Romanos 12, versículo 2. A versão que nós vamos colocar aqui é a versão ARA. É um texto muito conhecido que é: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Simplesmente nesse texto, só nesse texto, Paulo nos mostra 3 passos necessários para que eu transforme a minha vida. E é isso que nós vamos ver hoje. O primeiro ponto que ele fala é: não vos conformeis com este século. E não vos conformeis. Esse e aí está conectando no versículo 1. Qual é o versículo 1? Ele fala assim: rogo-vos, irmãos, para que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. E esse é o seu culto racional. Então ele fala assim: eu rogo-vos. Rogo-vos quer dizer eu suplico. Tipo, eu peço encarecidamente para vocês, irmãos, que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo. E esse é o vosso culto racional. Explicando rapidamente o que ele quer dizer aqui. Ele está falando, sacrifício vivo. Não parece algo contraditório? Se é um sacrifício, deveria estar. Ele está falando contra ao antigo século, onde para ter um relacionamento com Deus precisava fazer sacrifícios. Então existia uma cultura naquela época, muitas pessoas ainda viviam segundo esses sacrifícios, fazendo sacrifícios para adorar a Deus, mesmo que Cristo já tinha feito o sacrifício eterno. E outra questão que acontecia é que muitas pessoas adoravam outros ídolos e outros deuses da mesma forma. E aí ele fala assim:
apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo. E esse é o seu culto racional. O que ele está querendo dizer? É irracional você sacrificar um animal depois que Cristo já foi morto. E é irracional você fazer todo um processo de adoração, sacrificando, mas a sua vida não foi transformada. Você não apresenta o seu corpo como sacrifício, ou seja, você vem no domingo, você sacrifica o animal aqui no templo da deusa tal, ou no templo de Jerusalém, mas na segunda, você continua com o seu caráter não transformado. Na segunda, você continua se corrompendo. Na segunda, você não tem tempo com Deus em meditação. Na segunda, você se molda ao padrão deste mundo. Ele está falando, não faz sentido nenhum. Isso é irracional. Portanto, o verdadeiro culto é apresentar a minha vida a Deus. A maneira que eu cuido da minha esposa é uma adoração. A maneira que eu cuido do meu corpo é uma adoração. A maneira que eu gasto o meu tempo é uma adoração. A maneira que eu faço o meu trabalho, se eu faço ele com excelência, porque eu faço ele para o Senhor, é uma adoração. Ele está falando, apresentei o vosso corpus, ou seja, a sua vida. Todos os segmentos e todas as áreas e todos os compartimentos da sua vida são uma adoração. Tudo que você faz é uma adoração. Não é só um momento que eu entro no secreto para orar que é uma adoração. E não é só um momento onde eu venho ao culto que é uma adoração. Mas uma maneira como eu sento para ouvir uma pessoa e olho no olho dela e ouço ela com atenção, é uma adoração. Ele fala, isso faz sentido. Quando ele fala culto racional, quer dizer, isso faz sentido. Não faz sentido você ter um momento, contextualizando para o dia de hoje, não faz sentido ter um momento de culto e na segunda você voltar a ter uma mente mundana. Não faz sentido nenhum. O evangelho é algo para ser vivido 24 horas por dia. E aí ele entra e fala, e não vos conformeis com este século. Não vos conformais. A palavra conformar, no original dela, é uma palavra que significa, é a palavra suschematize, que quer dizer esquema. Não entre no esquema. É isso que ele quer dizer. Não se conformar quer dizer não entre no esquema. Com este século. O que é século, gente? Aqui, alguns textos está escrito mundo. Mas não é, a gente às vezes aprende como mundo e fala assim, não, nós somos da igreja, não temos que nos conformar com o mundo, com aqueles que não são convertidos. Não é isso que ele está falando. O que é século? É uma palavra que significa um período de tempo. Uma mentalidade que governa um período de tempo. Se você parar para pensar, cada geração tem um tipo de mentalidade, sim ou não? Cada geração tem um tipo de mentalidade. Se você conversar com o pessoal de 15 a 20 anos, é uma mentalidade. De 20 a 25 é outra mentalidade. De 25 a 35 é outra mentalidade. Cada geração, cada período tem uma mentalidade. Então, a primeira coisa que ele está falando, não vos conformeis com a antiga aliança, porque vocês já estão na nova. Vocês não precisam de sacrifícios de animais. Agora a sua vida é um sacrifício. Não se conformeis com isso. Mas nós podemos também trazer para que forma? Você não pode se conformar com nada que é contrário ao evangelho. Por exemplo, o que nós falamos hoje. Nós falamos que muitos de nós já sabemos que Cristo, ele morreu para nos dar perdão, salvação, e uma dessas coisas é saúde divina. Então, eu não posso me conformar em viver uma vida miserável em minha saúde. Se eu me conformar, o que quer dizer me conformar? É ser moldado pela forma. Quem aqui já comeu bolo? Em algum momento da vida você já comeu bolo? Já comeu bolo? Eu adoro bolo. Já comeu aqueles chocolates que tem a forma de bonequinhos? Já comeu, não comeu? Aquele chocolate que tem forminha de bolinha de futebol. Como que faz para fazer um chocolate com a forma de uma bolinha de futebol? Você precisa pegar o chocolate derretido e colocar dentro de uma forma. Então, o chocolate derretido precisa ser moldado àquela forma. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Por exemplo, eu estou aqui dentro de um lugar, de um prédio, e aqui eu me moldo às pessoas que estão à minha volta. Mas quando na segunda-feira eu entro na minha empresa, às vezes eu me permito me moldar segundo a mentalidade daqueles que trabalham comigo. E muitas vezes a mentalidade deles é uma mentalidade pobre, é uma mentalidade pecaminosa, é uma mentalidade corrompida. E eu permito me moldar a mentalidade dele. Aqui que Paulo está falando, e não se conforme.
E quando ele diz não se conforme com este século, ele está querendo dizer não se conforme com a mentalidade que predomina neste século. Não se conforme, mas transforme. Não se conforme, mas transforme. Olha que legal. As duas palavras têm o forme. E não é coincidência. O conformar significa não entrar no esquema. Esquema é uma palavra que significa uma forma externa, tá? Conformar é uma forma externa. Transformar é uma mudança interna. Conformar é uma forma externa. Transformar é uma mudança interna. Presta atenção. Muitos de nós queremos ter a vida que tal fulano tem. E se você admira isso, não tem problema. Mas se você quer só a parte externa da vida dele, nós não conseguimos olhar o que está interno. Vamos dar um exemplo. Acho que todo mundo aqui, ou quase todo mundo, assistiu o Jogo do Brasil. Na sexta, não assistiu? Sexta foi, né? Choraram? Foi triste, né? O Jogo do Brasil. Mas enfim. Quando termina o Jogo do Brasil, começam as críticas. E as pessoas mais criticadas foram, acho que na minha visão, o Tite e o Neymar. Do jogo ali. Neymar, porque ele é a estrela, então a estrela, como ela brilha, ela também é onde está com mais pedra. E o Tite, porque saiu do campo e deixou os jogadores lá no campo e não ficou lá sofrendo com eles e se tornou um alvo de crítica. Por que eu estou falando de pessoas que estão no destaque? Quando nós olhamos pessoas que estão no destaque, muitos de nós queremos ter a vida. Nossa, imagina ter a vida do Neymar, o dinheiro do Neymar. Mas se você quer ter a vida do Neymar, o status, você também precisa querer tomar as pauladas do Neymar. E aí está o ponto. Será que você aguenta tomar as pauladas do Neymar? Porque quando a gente pensa em se moldar a alguém, a gente só olha o externo. É alguém que tem dinheiro, que é estrela no mundo. Quando eu olho para o Tite, ou para qualquer pessoa, não precisa, eu dei um destaque aqui porque todo mundo conhece. Agora pensa qualquer pessoa que vive à sua volta. Você olha a vida dela, até a vida com Deus dela. A maneira como que ela prega, a maneira como ela fala de Deus. Eu queria falar de Deus com essa pessoa, eu queria ter o que essa pessoa tem. Sempre quando a gente quer se conformar a algo, nós só olhamos o externo. Nós não conseguimos olhar a luta interna, o conflito interno a qual ela precisa viver, precisa superar para eu me tornar igual a ela. Então, quando eu fico ao lado de pessoas, ouço pessoas, convivo com pessoas e permito me moldar a ela, eu estou me moldando ao externo dela. Mas quando Paulo fala, mas transformarmos pelo quê? Pela renovação da interno. Mente. A mente não é, quando nós falamos mente, às vezes vem algo como se, para algumas pessoas vem até um órgão. Mente não é um órgão, tá? A mente não é um local dentro de mim. Quando ele está falando da mente, ele está falando da mentalidade. Ou seja, forma de pensar. Diga, forma de pensar. Isso é mentalidade, gente. Se você pegar o seu celular e programá-lo para despertar amanhã às 7 da manhã, se você acordar às 6 e ficar orando para o seu celular não despertar, ele não vai despertar? Vai, porque ele foi programado para aquilo. Então por que eu estou falando isso? Não adianta você orar para ser próspero se você foi programado para ser pobre. Você pode interceder o quanto você interceder. Você não pode orar para Deus me dê poder para curar os enfermos, eu lutar e trabalhar, mas na sua mentalidade, ainda o evangelho é um evangelho sem milagres. Então o que eu preciso, o que Paulo está falando? Você precisa transformar-se pela renovação do seu entendimento. Entendimento aqui é intelecto, mente, pensamento. A forma que eu penso define aquilo que eu vou viver. Dentro do evangelho é a mesma coisa. Quando a primeira pregação de Jesus foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino. Sabe o que quer dizer arrependei-vos? Para nós também não se tornou uma palavra religiosa, arrepender. Mas arrepender é uma palavra que significa mudança na forma de pensar. Muitos de vocês já devem ter ouvido essa palavra em algum lugar, é a palavra metanoia. Mudança na forma de pensar. Jesus estava falando assim, ó, vamos traduzir um pouquinho mais? Mude a forma de pensar porque o reino chegou. É isso que ele está falando. Com a mentalidade que vocês têm hoje, vocês não vão acessar o reino. Com a mentalidade que vocês têm hoje, vocês não vão experimentar as coisas do reino. E não importa se eu morra, não importa se eu ressuscite, você vai ser salvo. Mas experimentar o reino exige uma transformação de mentalidade. Que pode ser aqui, pode ser aqui. Para alguns é o coração, para outros é o subconsciente, mas quer dizer a mesma coisa. Então,
Você não pode se conformar à mentalidade que você foi programado a viver. Esse é o primeiro passo. Diga, primeiro passo. Não me conformar. Para não se conformar, exige uma indignação. Sabe aquela pergunta que nós fizemos no início? Deus, por que eu não vivo aquilo que o Senhor já conquistou por mim? É necessário uma indignação para se conformar. Porque pessoas conformadas são pessoas passivas. Pessoas inconformadas e indignadas, elas vão procurar destruir a forma a qual elas foram criadas. Peraí, eu fui criado num ambiente que não existe milagre. Por exemplo, alguém aqui cresceu em um ambiente onde existia milagres de curas, de enfermidades, de morto ressuscitando diariamente? Não? Então, por que eu estou falando isso? A igreja primitiva, sim. A igreja primitiva, o que é a igreja primitiva, gente? Quando Cristo morreu e ressuscitou, criou-se uma igreja. Aquela igreja, que são o povo, é a igreja primitiva. A primeira igreja, que foi constituída pelos apóstolos. Aquela igreja via milagre a todo tempo, em todo momento. E não só pelas mãos dos apóstolos, pelas mãos deles próprios. Então eles cresceram num ambiente onde o milagre era natural. Isso formou neles uma mentalidade de que o evangelho é um evangelho que acontece milagres. Só que nós vivemos 2000 e tantos anos depois disso. E o evangelho passou por diversas coisas, e uma das coisas ruins que ele passou, ele se tornou um evangelho sem milagres. Por isso que para nós, quando nós vemos um milagre, nossa, um milagre, a pessoa foi curada. E deveria ser normal, mas nós não temos culpa disso, porque nós nascemos num ambiente onde o milagre não era natural. Foi formado em nossa mentalidade que o evangelho não existe milagres. Abner, o que eu tenho que fazer para viver o evangelho de milagre? A primeira coisa, quebrar a forma. Você tem que pegar a forma, sabe a forminha de bolo? A forminha a qual você foi constituído, você tem que tacar no chão, quebrar, amassar e falar assim, você não serve para mim. Eu não aceito viver um evangelho sem milagres. Eu não aceito viver um evangelho onde eu oro pelas pessoas e elas não são curadas. Eu não aceito esse evangelho. Não aceito. Eu não aceito um evangelho onde Cristo morreu por mim e eu vivo uma vida depressiva. Eu não aceito. Eu não aceito viver um evangelho onde a minha vida é monótona. Eu sei tudo que vai acontecer amanhã. Não tem novidade de Deus. Não tem mais de Deus. Eu estou acostumado. O primeiro passo para eu transformar a minha vida é eu quebrar a forma. É eu dizer, chega. Eu não aguento mais. Eu não me conformo com esse modo de viver. Existe mais de Deus para mim. Existe um propósito maior de Deus para mim. E essa indignação é algo que é gerado por você, mas é alimentado por Deus. Quando você se indigna, o Espírito Santo fala, agora chegou a hora. Agora chegou a hora, sabe por quê? Porque nós não conseguimos nos transformar. Diga, eu não consigo me transformar. Esse é o poder do evangelho. Porque não depende das nossas obras. Eu não consigo me transformar. Quando Paulo fala assim, não se conformem, mas transformem. E ele não está falando para transformar o mundo, tá? Ele está falando para transformar a si mesmo. Ele fala, transformai-vos. Transformem-se. Não se conformem com a mentalidade externa que predomina lá, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento. Arrependimento é algo que começa quando você aceita Jesus, mas continua. Tem uma frase do Bill Johnson que eu gosto muito, eu não lembro de cor assim, detalhado, palavra por palavra, mas eu lembro o conceito que ele quer dizer. Ele fala assim, muitos cristãos se arrependeram o suficiente para serem salvos, mas não para verem milagres. O arrependimento é algo contínuo. Quando eu me arrependo dos meus pecados e eu aceito a Jesus, começou o processo de arrependimento. Mas existe uma transformação na minha forma de pensar que o Espírito Santo continua fazendo quando eu permito, quando eu deixo, quando eu invisto tempo no meu secreto, quando eu vou destruindo o meu orgulho. O Espírito Santo continua mudando a minha forma de pensar, porque ele sabe, o Espírito Santo sabe que a sua vida é o reflexo da sua mentalidade. Tem uma frase do Dr. Miles que ele fala o seguinte: você nunca irá além do seu sistema de crenças. Olha esse poder, você nunca irá além do seu sistema de crenças. Por exemplo, se você acredita que na cruz Cristo morreu por você e a cura é algo que deveria acontecer naturalmente, se você acredita. Nós vamos falar sobre a diferença de crença e de pensar que acredita. Mas se você acredita, se isso é uma crença, a sua vida é o reflexo disso.
e você viverá isso diariamente. Agora, se você não acredita, se você foi ensinado em algum lugar que a cura foi algo passado e não existe mais, não é para existir mais, você nunca irá além do seu sistema de crenças. Nem o Espírito Santo consegue fazer isso. O Espírito Santo, ele não pode passar por cima daquilo que você acredita. Se você teima com isso, você bate o pé nisso e fala assim, os dons não são para o dia de hoje, não existe dom de profecia no dia de hoje, não existe dom de curar no dia de hoje, não existe. O Espírito Santo nunca vai conseguir te usar para curar alguém, porque você não acredita. Quando eu faço isso, eu resisto à ação do Espírito Santo na minha vida. Então, primeiro passo, não se conformar. Segundo passo, transformar a sua forma de pensar. Só que o Evangelho é tão maravilhoso que nós não fazemos isso sozinho. É o Espírito Santo que atua em cooperação comigo. E eu atuo em cooperação com o Espírito Santo. Porém, nós já vamos falar disso. O mais poderoso, não é o mais poderoso, mas o mais perigoso talvez, é a continuação. Que ele fala, para que experimentei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora pensa nisso aqui, ele falou, para quê? Para que está novamente continuando o que ele disse antes. Então vamos refletir. Ele fala assim, se você não se conformar, e se você continuar transformando o seu entendimento, você vai experimentar a vontade de Deus. Só que entra uma coisa perigosa. E se você se conformar e não se transformar? Você não vai viver. Olha que louco. Experimentar, essa palavra é a palavra dokimasso, que significa provar, examinar. Então ele não está falando só de algo de vivência na prática. A palavra está dizendo que nós vamos saber reconhecer a vontade de Deus. Quantos de nós não tem dúvida? Será que isso é vontade de Deus para a minha vida? Será que isso é vontade de Deus para a minha vida? É uma das coisas que a gente mais gerou dúvida na nossa vida cristã. Será que isso é vontade de Deus? Será que isso é vontade de Deus? Quem tem o espírito do entendimento renovado sabe qual é a vontade de Deus. Você sabe reconhecer a vontade de Deus em qualquer lugar. Eu não preciso orar para reconhecer a vontade de Deus. Ela é clara para mim, porque o meu espírito do meu entendimento, a minha mentalidade foi renovada. Por exemplo, quando você aprende que está consumado e que não existe mais maldição sobre a sua vida, se alguém chega para você e fala assim, cara, eu estou vivendo isso, minha bisavó teve depressão, minha avó teve depressão, minha mãe teve depressão, é uma maldição na minha vida. Você vai falar assim, será que é a vontade de Deus? Jamais é a vontade de Deus. Meu entendimento já foi renovado nisso, então eu não aceito isso como vontade de Deus. Quando a sua mentalidade ela é renovada, você não aceita mais o que não é vontade de Deus. E você sabe reconhecer o que é vontade de Deus. Então, o que Paulo está falando é, se você transformar a sua mentalidade, você vai experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Mas, se eu não permitir que o Espírito Santo transforme a minha mentalidade, eu vou viver metade. Eita! Eu vou viver metade, quem sabe 10% da vontade de Deus na minha vida. E aí volta aquela frase que é uma frase que dói mesmo, gente. Mas é a verdade. Não tem mais a ver com Deus. Como assim? Não tem mais a ver com o que você... Deus, muda a minha vida. Deus, por que que eu estou doente? Deus, por que que eu vivo tantas limitações em minha vida? Aí nós aprendemos a jogar a responsabilidade para Deus. Enquanto Deus fala assim, a sua vida é um reflexo da sua mentalidade. O que é mentalidade, gente? Mentalidade são as suas crenças. Agora eu vou tentar usar alguns exemplos para definir mentalidade. Tem mais alguém que usa óculos aí? Eu quero que você imagine comigo o seguinte. Imagine que esses óculos tem as lentes vermelhas. Imagina, volta a ser criança aí, gente, imagina. Criança imagina com facilidade. Agora eu vou colocar esses óculos. O que você acha que eu estou enxergando? Como? Pessoas vermelhas. Vamos imaginar agora que esse óculos é azul. Coloquei esse óculos. O que eu estou enxergando agora? Pessoas azuis, um monte de avatar. Ou o bonequinho da Vivo, que era da TIM, né? Os azulzinhos.
os Smurf, o da Tim lá, Judite. Quem é da época do Judite? Ninguém lembra disso aí, do comercial do Judite? Então você está enxergando pessoas azuis. Agora a pergunta mais importante: as pessoas que eu estou enxergando, elas são azuis? Mas eu as enxergo azul. É isso que acontece com a nossa mentalidade. Você não enxerga as coisas como elas são. Você enxerga as coisas como você é. Isso para todas as áreas da sua vida. Você não enxerga as coisas como elas são. Você enxerga as coisas como você é. Algumas pessoas passam em certos acidentes e elas olham para aquele acidente e elas pensam: Deus, por que tu me permitiu passar por isso? Outras pessoas passam no mesmo acidente parecido e falam assim: Deus, obrigado por ter me guardado. Qual é a diferença? A mentalidade. A maneira como ela enxerga cada situação que acontece na vida dela. Tem a ver com Deus? Não. Tem a ver com como eu enxergo as coisas. E tudo isso foi formado pela minha, desde o momento a qual eu estava na barriga da minha mãe, a minha mentalidade já é sendo formada. Por quê? Se você cresce num ambiente disruptivo, num ambiente onde há briga, questionamentos, discussões, a criança sente desde a barriga. E aquilo já vai formando dentro dela crenças. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui, que eu não vou pedir para levantar a mão, que tiveram até traumas antes de nascer. Eu lembro a época que a gente fazia o encontro do Peniel, a gente fazia a ministração da cura interior, e pessoas que, quando a gente fazia aquela visualização de quando você estava na barriga da sua mãe, pessoas que lembram de frases que elas ouviram. Por exemplo, frase de rejeição: eu não queria essa criança. Existem pessoas que lembram. Por quê? Porque na barriga da sua mãe a sua mentalidade já está sendo formada. Se lá você ouviu algo: eu não queria você, eu tentei te tirar, a sua mentalidade ela já cresce com uma mentalidade de rejeição. Aí sabe o que acontece? Vamos dar alguns exemplos básicos. Você chega num lugar para conhecer um novo povo, ou numa nova igreja, num novo trabalho, num novo network, e parece que as pessoas não querem que eu esteja ali. As pessoas não querem que eu esteja ali, eu não me senti bem ali. Aí a grande questão é: será que são as pessoas? É a maneira que eu enxergo as coisas. Como eu fui formado numa mentalidade que eu sou rejeitado, em qualquer lugar que eu entro, eu me sinto rejeitado. Eu não sei você, mas eu já vivi com pecado escondido. Quem já viveu com pecado escondido? Quero ver alguém levantar a mão agora. Eu já vivi com pecado escondido na minha vida, na minha adolescência. Quando eu entrava no lugar, parecia que todo mundo sabia que eu estava pecando. Meu Deus, será que aquela fulana não sabe? Ele olhou para mim de olho virado, será que ele sabe? Ninguém sabia nada, mas é a maneira que eu enxergo as coisas. O Espírito Santo, ele quer transformar o nosso interior, transformar todas as nossas crenças. E as nossas crenças, elas precisam estar submissas à palavra de Deus. As nossas crenças precisam estar submissas à palavra de Deus. Por exemplo, vamos usar novamente esse exemplo da rejeição. Eu tenho uma mentalidade, cresci rejeitado, e penso que sou rejeitado. O sentimento de rejeição é o sentimento de ninguém me ama. Então as pessoas não me amam. Ninguém me ama. Deus não me ama. Isso é uma crença, foi estabelecida, faz parte do meu sistema de crenças. Aí a grande questão é: faz sentido com o evangelho essa crença? Faz sentido com a palavra? Então eu tenho que rejeitar. Eu tenho que pegar essa crença, dar para o Espírito Santo e falar assim: Espírito Santo, isso não condiz com a palavra de Deus. Isso não condiz com o evangelho. Então me ajude a transformar isso aqui. Eu te dou permissão para transformar isso aqui. Mesmo que seja desconfortável, mesmo que às vezes eu tenha que sentar com pessoas e confessar e falar e resolver e reparar, mas Espírito Santo, eu te dou permissão para, dentro de mim, onde o Senhor já mora, transformar essas crenças. E por que isso é importante? Porque a minha vida é o reflexo da minha mentalidade. Eu posso jejuar, eu posso orar, eu posso fazer
1.001 coisas que eu aprendi. Mas se eu não mudar a crença, eu não mudo minha vida. O evangelho, ele é maravilhoso. E você pode viver ele 10%, 20%, 30%, 60%, 70%, 100%. Depende de como eu quebro as formas a qual eu aprendi e entro na forma do evangelho. O que a Bíblia diz eu vou viver. Se a Bíblia diz que se você disser algo e crer no seu coração, assim será, você não pode aceitar que as suas palavras não tenham poder. E você vai dentro de você decidir, Senhor, se a tua palavra diz, eu vou viver. Eu vou para o jejum e para a oração para descobrir quais são as resistências que estão no meu coração, quais são as fortalezas que estão no meu coração, que me impede de viver o que já é promessa sua para a minha vida. Eu vou pedir para você fechar o seu olho por 30 segundos, que eu vou falar para você imaginar algo aí agora. 30 segundos. Imagina o seguinte, imagina a mão de Deus se estendendo para você. A mão de Deus está se estendendo para você. Agora, imagina que está saindo uma mão do seu coração. Uma mão do seu coração, indo até a mão de Deus e pegando tudo que Ele está oferecendo. Ele está oferecendo diversas coisas. Olha, cheia de coisa a mão de Deus. A mão sai do seu coração, ela pega tudo que está na mão de Deus e ela volta para dentro do seu coração. Pode abrir o olho. Por que eu fiz isso? Para ficar mais claro. Essa frase que eu vou falar agora é a frase de um teólogo que eu não me recordo o nome. Ele fala: a fé é a mão que se estende e recebe tudo que Deus está oferecendo. Qual é o poder disso? É que eu só me aproprio daquilo que eu creio. Deus está com a mãozona aberta. E para ser mais ainda literal, Deus ele já colocou no banco espiritual, lá nas regiões celestiais. Já tem tudo que você precisa para a sua vida. Só que quando você passa a meditar nas verdades bíblicas e decidir se apropriar disso, é como se saísse uma mão do seu coração, pegasse tudo isso e trazesse para o seu coração. Por que eu estou falando do seu coração? Porque a Bíblia fala que aquilo que você crê com o coração vai acontecer. Se você falar e não duvidar em seu coração. A Bíblia fala que para ser salvo você precisa confessar e crer com o coração. Para alguns é subconsciente, não interessa. O que interessa é que são as crenças. O que você crê, deposita sua total confiança nisso, você traz para a experimentação prática. Você passa a viver isso. Quando você crer totalmente que a Bíblia e o Evangelho promete para você, como filho, prosperidade, você vai viver isso em sua vida. Quando você crer totalmente, sem duvidar de nada, de que Deus quer te usar para fazer milagres, para pregar o Evangelho, você vai viver isso em sua vida. Lembre-se disso. A vida que você vive hoje, tem alguma coisa na sua vida que você não gosta? Pensa aí, não precisa falar. Tem alguma coisa na sua vida que você sabe que está limitado, que não é aquilo que Deus tem para você. Tem mais. Se tem, entenda uma coisa, ela é o reflexo da vida que está aqui, de como você enxerga a si mesmo. Isso é ruim, certo? Às vezes fala isso, mas isso é bom também, sabe por quê? Porque se você mudar a imagem aqui, vai mudar fora. Como eu enxergo a mim mesmo? Novamente voltando para o exemplo do rejeitado. O rejeitado se enxerga rejeitado, por isso que ele pensa que as pessoas estão rejeitando e automaticamente ele acaba sendo rejeitado. Mas não foram as pessoas que rejeitaram, foram a energia da rejeição que vive dentro de mim. Aí eu te pergunto agora, você escolhe hoje mudar as crenças do seu coração? Você fazer um desenho, você fazer uma tarefa de chegar na sua casa e olhar para os resultados da sua vida. Porque, entenda uma coisa, 80% daquilo que pensamos, das nossas formações, elas são inconscientes, você não sabe. Você não sabe o que aconteceu, quais foram as experiências e quais crenças foram geradas, você não sabe, é inconsciente.
Por isso que pessoas vão em terapias, o que é muito importante, que eu já falei várias vezes. E dentro da terapia, um profissional habilitado faz uma pergunta. E essa pergunta traz à consciência algo que estava escondido. Mas estava inconsciente. Porém, quando traz a consciência, você pode tratar. A sua formação, toda a sua mentalidade, 80% dela, ela está escondida dentro de você. Você não sabe. Você não consegue acessar lá assim. Tudo que eu vivi na minha infância, tudo que foi formado dentro de mim. Você não consegue assim. Mas você tem alguém que vive dentro de você. O Espírito Santo. E você vai falar assim para ele, nessa semana. Espírito Santo, revele para mim tudo que está me limitando. Tudo que está me limitando, Espírito Santo. O que me está me limitando? Sua vida financeira está ruim? Espírito Santo, revela para mim quais são as crenças que eu aprendi que está criando essa limitação financeira. Eu não consigo fluir no meu chamado. Espírito Santo, quais são as crenças que foram colocadas no meu coração através de experiências que me fazem ficar parado e não progredir no meu chamado? Com sinceridade. Pronto para o Espírito Santo te confrontar, ele vai te revelar. Aí você fica atento, sensível, porque ele vai te revelar através de circunstâncias, através de pessoas, através de pregação que você clicou, através de um Reels no Instagram que passou. Bum! Se levanta algo e fala, nossa, isso é poderoso. É de acordo com aquilo que o Espírito Santo falou. Vai para o seu caderno e anote. Vai para o seu caderno e anote. Espírito Santo, olha, esse vídeo me chamou a atenção, essa palavra específica. Tem alguma coisa aqui que está mais fundo. Me revela. É assim que o Espírito Santo transforma o nosso entendimento. Ele precisa da nossa cooperação. Tem certas coisas que ele vai fazer que é inconsciente, que eu nem vou saber que ele fez. Mudou. Mas quando eu me coloco à disposição e falo assim, Espírito Santo, eu vou para o secreto. Eu vou ficar em silêncio, eu vou orar. Eu vou meditar na palavra. Eu vou ler livros específicos sobre o assunto. Eu quero que o Senhor use livros de outros autores também. O Espírito Santo usa tudo. Espírito Santo, eu vou assistir um filme. Se tiver alguma verdade nesse filme aqui, que o Senhor pode falar comigo, pode falar nesse filme, nesse vídeo, nessa live. O Espírito Santo, ele usa tudo que você colocar à disposição dele. Ele vai usar para mostrar para você, isso aqui te limita. E ele mesmo vai trazer a transformação. Ele pode usar um terapeuta, um psicólogo, um mentor, um livro. Ou ele pode fazer ele por conta própria no seu secreto, numa visão, numa experiência. Eu já tive experiências aonde 5 anos de terapia eu fiz, aonde centenas de coisas foram mudadas dentro de mim. Tive mentores, centenas de coisas foram mudadas dentro de mim. Mas teve coisa que um sonho, que o Espírito Santo mudou um monte de coisa dentro de mim. O Espírito Santo vai usar muitas e todas as coisas que ele quiser. Ele vai usar a multiforma e sabedoria dele para transformar você. Desde que você se coloque assim e fala, Espírito Santo, eu coloco meu entendimento abaixo, porque eu sei que ele não serve para nada, só para me limitar. E eu deixo que o Senhor transforme as crenças do meu coração, porque eu quero viver o que o Senhor prometeu para mim, tudo o que o Senhor prometeu para mim. Eu não me conformo em estar limitado em alguma área onde a Bíblia me falou que se tiver fé, não há limites. Então eu decido o quê? Mas eu preciso de Ti, porque Tu que coloca a fé correta no meu coração. Lembre-se disso, a sua vida é o reflexo da sua mentalidade. E assim, quando algo acontecer na sua vida de ruim, você não precisa culpar ninguém. Você só precisa olhar para dentro de si e falar assim, tem alguma coisa aqui que precisa ser mudada. Vou te mostrar um texto bíblico que deixa isso bem claro. Vou te falar como fazer isso de forma intencional, algumas dicas e a gente finaliza. Um texto bíblico que a maioria conhece, Provérbios 23:7. Assim como o homem imagina a sua alma, assim ele é, certo? Mas eu queria que você prestasse atenção comigo no seguinte, que Provérbios 23:6, ele está contando uma história, e não tem em todas as linguagens, tá? Tem linguagem, por exemplo, a NVI mesmo não tem essa parte da, assim como imagina em sua alma, assim ele é. Isso mesmo, muito obrigado por ter colocado aí, Pamela. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares. Pode passar para o 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. O que esse texto está falando? Está falando assim, imagine você chegou na casa de alguém que ele é um invejoso. Em alguns textos, glutão. Ele vai chegar para você e vai falar assim, externamente, pode comer, fique à vontade,
sacie-se de tudo que está aqui. Mas a Bíblia fala que o coração dele não está nessas palavras. Na verdade, ele não quer que você coma. Na verdade, ele não quer te dar comida. Ele só está fazendo a sala, sabe? Aí a Bíblia fala assim como ele imagina em sua alma, assim ele é. Olha como isso é poderoso. Ela está falando o quê? Não é essa educação toda que é ele. É como ele pensa dentro dele. E olha que fala ali no final, ó, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Ou seja, é quando nós falamos algo que o nosso coração não concorda com aquilo. É quando eu sento com uma pessoa e a pessoa fala assim, você não gostou daquela forma que eu falei com você, e você realmente não gostou. E você fala, não liga não. Não me machucou não. O seu coração não está com essas palavras. Mas quem é você realmente? É o que está no coração. Então, a imagem que você tem no seu coração, você transforma ela em realidade física. E agora, como fazer isso de forma intencional? Que são os passos práticos para você fazer na sua semana. Benner, beleza. Eu entendi, eu preciso transformar minha mentalidade, eu preciso me indignar com aquilo que é limitação na minha vida e cooperar com o Espírito Santo para que ele transforme a mentalidade e assim eu vou experimentar a vontade de Deus. Mas como eu faço isso de forma intencional? Existe um grande poder em você ser intencional. É fazer as coisas com a intenção correta. Uma delas, comunhão com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te revelar. E quando eu falo comunhão, eu não falo só do secreto. Comunhão é aquela consciência com o Espírito Santo 24 horas por dia. Espírito Santo, eu estou aqui, mas eu quero que o Senhor me revele o meu coração. E você fica ciente, consciente da presença dele. Porém, o momento de secreto é extremamente importante. Eu acho que no secreto você alcança coisa que no 24 horas você não alcança. E 24 horas você alcança coisa que no secreto não. Por isso que são duas coisas importantes. É a mesma coisa de eu estar com a minha esposa todos os dias, conversando com ela todos os dias, enquanto ela lava a louça, enquanto eu arrumo a mesa, enquanto eu limpo a cama, enquanto o outro faz outra coisa. Só que quando eu sento e ouço ela diretamente e olho nos olhos dela. Não existe uma diferença? Eu estou em comunhão com ela o dia inteiro. Mas é diferente quando eu sento e olho no olho dela e falo assim, pode falar que eu estou aqui para te ouvir. Isso é o secreto. O secreto é quando você senta e fala assim, olha no meu olho, que eu estou aqui para te ouvir. É quando você faz isso com Deus. Porém, o 24 horas também é extremamente importante. Então a comunhão com o Espírito Santo é falar, Espírito Santo, eu vou agora estar nesse momento de secreto, que seja 10 minutos, que seja 5 minutos, não importa a quantidade de tempo. Espírito Santo, transforma o meu coração, transforma a minha mentalidade, revela-me, traga-me impressões, visões, mostre-me na palavra o que na minha vida não te agrada, o que na minha vida está limitado. Mostre-me, revela-me, transforma-me. E você faz isso de forma intencional. E o Espírito Santo vai usar esses momentos e ele vai te transformando, te transformando. E lembre de uma coisa, a ação do Espírito Santo ela é invisível. Você pode ter mudado tanta coisa em um mês e você nem tem ideia. A ação do Espírito Santo ela é invisível. A segunda coisa que você pode fazer, jejum. Qual é o poder do jejum? O jejum é quando você vai buscar a Deus com mais intensidade. Só que o jejum tem um poder absurdo. Ele destrói barreiras dentro de você, que impede a sua fé de agir. Foi o que Jesus falou. Essa casta de demônio não sai com jejum e oração. Ele não está falando dos demônios. Ele está falando o que impediu aqueles homens de expulsar o demônio. Qual que foi? A fé. Ele fala assim, vocês expulsaram por causa da fé. Simples assim. Então existem barreiras dentro de mim, coisas que eu aprendi. Novamente voltando para a mentalidade. Coisas que eu aprendi na escola, coisas que eu aprendi com outros líderes, coisas que eu aprendi, enfim, de diversas formas. Que impedem o agir de Deus na minha vida. Então quando você jejua e vai para a oração e jejum, essas barreiras vão sendo destruídas. Vão sendo destruídas. Porque o jejum é como se você dissesse para Deus, Deus, eu não posso fazer. Não está no meu entendimento. Porque jejum, eu não sei se você faz jejum de forma habitual, mas o jejum te deixa fraco, apático. Quando você está naquele dia de jejum, você está apático. Você não tem energia para fazer nada. É como se você dissesse para Deus, Deus, a força não está em mim, está em Ti. Eu vou buscar você com mais intensidade. Então, comunhão com o Espírito Santo, jejum, meditação na palavra de Deus. Meditação, gente, não é ler a Bíblia. A ler a Bíblia é o primeiro passo da meditação. Mas é quando eu pego um texto específico e falo, esse texto vai vir para dentro de mim. Novamente, lembra no que nós falamos? Imagine se você vivesse na prática tudo que você sabe. Como seria a sua vida? Tudo que você sabe da Bíblia, se você vivesse na prática.
seria maravilhoso. Por isso, o ler só não é o caminho. Porque o ler vai me trazer a informação sobre. Mas eu preciso chegar para o Espírito Santo e falar assim: Espírito Santo, essa palavra precisa ser real na minha vida. E você vai ler todo dia a mesma palavra. Você vai parar em silêncio e falar para si mesmo a mesma palavra. Antes de dormir, você fala assim: Espírito Santo, essa palavra precisa ser real na minha vida. Me dê sonhos com essa palavra. Me dê experiências com essa palavra. Essa palavra tem que parar de ser teoria e se tornar prática, Espírito Santo. Eu mesmo não sei fazer isso, Espírito Santo. Faça você. E você coloca toda a sua atenção naquela palavra. Isso é meditar. Isso é estar pensando e refletindo sobre, até que isso se torne uma verdade. E o último ponto: decisões sábias. O que são decisões sábias, gente? O ambiente que você está te forma, as pessoas que você anda te forma, as frases que você ouve te forma, os filmes que você assiste te forma, os livros que você lê te forma. Então você precisa ter decisões sábias. E decisões sábias de forma intencional. Por exemplo, se você tem um problema com saúde, que livros você tem que ler? Sobre saúde, sobre cura divina. Você precisa colocar dentro de você conhecimento claro e bíblico sobre esse assunto. Se o seu problema é emocional, você precisa ler livros sobre o quê? Sobre inteligência emocional, à luz da Bíblia. Você precisa assistir quem? Tiago Brunet, que fala de inteligência emocional. Ah, eu quero viver o sobrenatural. Vai ouvir o Bill Johnson, vai ouvir o Rainer, vai ouvir outros que tem por aí, que falam sobre esse assunto. E seja intencional. É isso aqui que eu quero saber agora em Deus. É isso aqui que eu quero aprender agora em Deus. Vai para uma mentoria com alguém específico. Seja intencional. E o Espírito Santo vai usar tudo que você lê, que você ouvir, para transformar dentro de você. Porém, se você quer viver a saúde divina e só anda ao lado de pessoas que falam de doença, isso é totalmente não intencional. É uma briga constante que vive dentro de você. Então você precisa escolher os lugares onde você vai estar, as pessoas que você vai ouvir, os livros que você vai ler. De forma intencional você precisa tomar decisões sábias e se colocar neste lugar. E assim, de forma intencional, o Espírito Santo vai usar todas essas ferramentas para transformar a sua vida. Amém? Vamos fazer a conclusão. O que nós falamos hoje, gente? Eu vou ler para ficar mais claro. Eu gosto de fazer a conclusão porque eu comecei a ouvir um podcast sobre história. Eu não sei você, mas eu não estudei na minha época de escola. Eu só ia para a escola, estudar ou não estudar. Eu repeti 2 anos, para você ter ideia. Em escola pública. Para repetir escola pública, você tem que estar ruim, irmão. Aí eu comecei a ouvir podcasts de história, para aprender certas coisas, sobre filosofia, que são as coisas que nos formam. E aí, eu ouço um podcast que chama História em Meia Hora. É 30 minutos, eu pego meu cachorro, ando 30 minutos ouvindo podcast e aprendi o que é o iluminismo. Só que são informações que eu nunca ouvi na vida. Então, são informações novas. Você já aprendeu algo novo? Cansa, porque você tem que ter total atenção naquilo. Aí vai cansando. E ó, que é um rapaz que fala na linguagem do jovem, na linguagem de hoje mesmo. Até gíria ele coloca no podcast. Só que a minha mente, eu tô lá andando com o fone aqui e a minha mente está assim, ó, forçando para reter aquela informação. Aí sabe a parte que minha mente descansa? É quando ele faz a conclusão. Ele fala: galera, vamos fazer a conclusão então. Então ele vem tudo que ele falou desde o início. Parece que minha mente faz assim: ufa, ainda bem que ele concluiu, porque eu ia perder tudo isso. Então, eu vou fazer uma conclusão agora, foi muita informação jogada, certo? Então vou fazer uma conclusão agora, você anota as chaves aí. Qual é a conclusão? Nossa mentalidade é formada por todas as nossas crenças. É a nossa vida que é o reflexo da nossa forma de pensar. Tudo que vivemos em nosso exterior é espelho da vida que temos em nosso coração. Portanto, não devemos nos conformar em viver uma vida que não condiz com a obra consumada da cruz. Tudo que Cristo conquistou por nós na cruz é um direito nosso. Porém, só viveremos aquilo que nossa mentalidade nos permitir se apropriar. Portanto, devemos intencionalmente cooperar com o Espírito Santo para que ele renove a nossa forma de pensar. Construa crenças baseadas no Evangelho para que possamos provar a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é perfeita,
é agradável, mas eu viverei aquilo que eu crer que eu posso viver. A fé, ela estende a mão para receber o que Deus já me deu. Portanto, eu devo assumir a responsabilidade de cooperar com o Espírito Santo para construir crenças em meu coração fundamentadas na palavra de Deus e no Evangelho do Reino. A minha vida de oração, palavra, jejum e as minhas decisões devem ter o intuito de dar permissão para que o Espírito Santo faça uma transformação em meu coração. Amém? Então, agora eu peço para você colocar a mão no seu coração. Nós vamos orar junto. Só fica com a mão no seu coração, só olha para mim para eu te falar uma coisa. No texto, uma coisa que fica muito clara. No texto, uma coisa que fica muito clara é que Paulo está falando que a responsabilidade da transformação não é uma responsabilidade do Espírito Santo. É uma responsabilidade nossa, cooperando com o Espírito Santo. Quando ele fala transformai-vos ou transformem-se, ele não está falando o Espírito Santo vai transformar vocês. Ele está falando transformai-vos, o vosso, rogo-vos, está falando para eles. Então, a sua oração agora é a seguinte: Espírito Santo, eu assumo a responsabilidade daquilo que não está de acordo com a tua palavra em minha vida. Eu assumo a responsabilidade. Eu sei que eu preciso assumir essa responsabilidade. E através disso eu te dou permissão para agir. É algo dentro disso que você ore agora. E faça isso com as suas palavras. Amém? Espírito Santo, estamos aqui reunidos e falamos, Pai, sobre a importância das nossas crenças, a nossa mentalidade. A nossa vida é o reflexo da nossa mentalidade. O Evangelho em si é uma transformação total na nossa forma de pensar. Espírito Santo, desejamos viver o Evangelho na sua plenitude. Não queremos viver 10% do Evangelho, não queremos viver 5%, 20%, 30%, mas queremos viver 100% do Evangelho, Pai. Tudo que o Senhor prometeu na cruz, eu quero viver, nós queremos viver, eles querem viver. Então, Espírito Santo, mostra-nos o caminho. Nós faremos coisas intencionais. Nós vamos ler livros, vamos meditar mais na tua palavra, mas não como tentar alcançar o favor. Todo o favor já foi alcançado, mas sim para cooperar com a sua ação. Permitimos o teu confronto, permitimos a tua revelação daquilo que não está de acordo no nosso coração. Mostra-nos e transforme-nos no nome de Jesus.